pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula de cálculo vetorial. Lembrando que o início, tá, do curso será visto em múltiplas integrais múltiplas, na verdade. A gente vai começar a ver integrais duplas. Tá? Na segunda unidade, a gente aí sim vai entrar em cálculo vetorial. Tá? Faz parte da ementa. Então, inicialmente, a gente vai falar a respeito de integrais duplas. Iniciando aqui integrais múltiplas, tá? A gente vai falar de integrais duplas sobre retângulos. Né? Como assim retângulos? Tá? Então, antes de falar de integrais duplas, é interessante a gente relembrar, né, como calcular uma integral simples, uma integral do tipo definida. Para quem lembra, né, essa integral ela também é uma área. Tá? Então, fica a pergunta, se uma integral simples ela resulta em uma área, uma integral dupla vai resultar em quê? Já adianto que você vai calcular um volume, tá? Mas vamos com calma, tá? Vamos primeiro entender e relembrar aqui a integral simples. O que a gente tinha como objetivo no cálculo de uma integral definida, né? O cálculo de uma área. A área abaixo dessa curva azul aqui, ó. E para isso, né, foi se utilizado alguns retângulos, como vocês estão vendo aqui, certo? Para representar essa área abaixo da curva azul, né? Indo até o eixo X. Só que você percebe que tem algum tipo de problema, né? Ou seja, você percebe que essas que eu estou pintando aqui, né? Ela não faz parte, na verdade, ela faz parte da área, mas não é contabilizada na conta, né? Em compensação, você tem essas áreas aqui dos retângulos, né? Que faz parte do retângulo, mas não faz parte da nossa área de interesse, que está aqui abaixo. Né? Isso você vê isso durante né, toda a área aqui, nessa parte de cima. Então, o interesse aqui é você fazer o quê? Para minimizar esse tipo de problema. É você aumentar a quantidade de retângulos. Quanto mais retângulos, menor serão esses erros. Tá? Então, cada retângulo vai ter uma base, né, e vai ter uma altura. Adiante que a base é sempre a mesma. Tá? Você vai, por exemplo, você vai pegar esse comprimento aqui, né, que vai de A até B. Tá? Digamos que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu vou pegar B menos A e dividir por 9, por exemplo. Eu vou chegar no valor de ΔX. ΔX vai ser essa distância aqui, ó, de todos. Né? Todo retângulo aqui abaixo vai ter uma base igual a ΔX, certo? Igual a ΔX. Só para você entender. Então, se eu quero a área de um retângulo, basta fazer a área base vezes altura. A base é ΔX. A altura vai ser essa altura aqui. E aí, ó, tá de acordo com o eixo Y, essa distância aqui, né, vai ser um Y. Aqui você vai ter um valor de Y. Tá? E para quem lembra, o Y é a própria função, né? É o f de x. Então, aqui, na verdade, você vai ter um f de x. Essa altura, né? E aí você também observa o seguinte, que essa altura aqui, desse retângulo, né? Veja que o retângulo, ele coincide com a curva nesse ponto aqui, ó. Vamos pegar outro retângulo. Esse outro retângulo aqui abaixo, ele coincide aqui. Esse outro, mais ou menos aqui. Tem alguns pontos aqui, 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 né? E vocês percebam que cada pontinho vermelho que eu coloquei, né? Você tem uma linha tracejada abaixo. Tá? Então, assim, a altura, nesse caso, nessas linhas tracejadas, que são de acordo com o ponto de interseção da curva com os retângulos, né? Essa altura ele vai chamar de f de xi, um asterisco. Esse asterisco é justamente, ó, desses pontos que tem essa interseção. Tá? Vai ser o ponto na qual a gente vai tirar a nossa altura. Então,
Por exemplo, se você quer a área de um retângulo apenas, você faz o quê? A área da base vai ser a base vezes a altura. A base, tá aqui, a área de um retângulo, na verdade, a área de todos os retângulos. Vai pegar a área da base, perdão, você pega o comprimento, né, da base, o ΔX, e multiplicar pela altura. Isso aqui é a área de um único retângulo. Se você quer contabilizar de todos os retângulos, você faz um somatório. Só como eu já falei, se você quer que a soma dessas áreas desse retângulo represente bem a área abaixo da curva azul, você tem que fazer com que a quantidade de retângulos se aproxime de um valor muito alto, se aproxime de infinito. Então, você usa aqui o conceito de limite na frente do somatório. Fazendo isso, você vai poder dizer que, na verdade, essa soma com essa quantidade muito alta de retângulos, ela vai ser calculada através da integral. Então, essa integral representa essa soma das áreas dos quase infinitos retângulos. Tá? Isso é o que é feito integral simples. Tá? Vamos seguir. A gente vai aplicar o mesmo procedimento para integral dupla. Tá? Só que agora a gente não vai calcular área, a gente vai calcular o volume de um sólido. Tá? E esse processo nos levará à definição integral dupla. Então, antes, integral simples calculava a área, agora vai calcular o volume. Então, iniciando aqui. De modo semelhante, vamos considerar uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado. É bom lembrar também, voltando para a figura anterior, que perceba que esse intervalo aqui de baixo a gente conhece como domínio, certo? São os valores de x, né, definidos na função, utilizados nessa função, que podem ser utilizados, tá? Que não vão ter problema. Tá? Geralmente você pode achar o domínio projetando, tá? Essa curva azul no eixo x. Aí você vai achar esse intervalo. Então, no caso de integral simples, você tem uma função, tá, que é representada por uma curva e tem o domínio, que é representado por intervalo. E você quer calcular a área entre a curva e o intervalo. Ou seja, a analogia que eu faço aqui é como se fosse uma casa, tá? Onde o telhado é a função, o chão, né, é o intervalo domínio, né? E a casa em si é calculada, né, é preenchida pela área que você vai calcular. Tá? Integral dupla você tem algo semelhante. Já na figura aqui ao lado, se você já perceber, você ainda vai ter uma casa aqui, só que o telhado vai ser dado pela função, né? E tem agora, não é mais uma curva a função, tá? A função é uma superfície, certo? E o chão, que era o domínio, que antes era um intervalo simples no eixo x, agora vai ser uma região. E nesse caso inicial, é uma região retangular. Lembre-se que eu falei que o domínio é a projeção da função, né, nesse plano aqui de baixo. Tá? Então, se você projetar, a superfície vai fazer com que apareça esse retângulo. No caso de uma curva, como a gente viu antes, a curva, se você projetar, ela vai dar a você não uma região, mas vai dar a você um intervalo, que é esse intervalo aqui que é o domínio. Isso, aqui, esse domínio aqui, tá? Esse intervalo aqui no eixo x. Aqui a região, ela está no eixo x, mas também está no eixo y, que é uma área, né? Não é mais um intervalo, você ganha uma dimensão a mais, ok? Perceba também que a sua função antes era uma função y igual a f de x. Agora, né, a sua função ela não é mais dependente apenas de uma variável, mas sim dependente de duas variáveis, de x e de y. Tá? Eu vou chamar a função aqui de z. Tá? Onde z é o eixo que está na vertical. Tá? Apontando para cima. Ok? Então, aqui ele fala, de modo semelhante, vamos considerar uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado. Então, isso aqui que ele está falando, esse r, onde aqui é o intervalo em x, aqui o intervalo em y, né?
Isso aqui representa uma área retangular, né? Ou seja, você pode pensar assim, né? Base vezes altura, tá? Vai dar uma área uma retangular, tá? Ó, de A até B e aqui de C até D. Se você multiplicar isso, você tem a área, tá? Que é o domínio, certo? Então, de x varia de A até B e y de C até D. E vamos inicialmente supor que a função seja maior ou igual a zero, ou seja, a função, a superfície, ela está acima, né, do zero. Aqui é o zero, tá? Então ela está na parte de cima, tá? Não está aqui embaixo, não. O gráfico de f é uma superfície com a equação z igual a f de x, y. Ele fala, seja S o sólido que está acima da região R e abaixo do gráfico f, ou seja, o sólido é dado por todos os pontos do espaço pertencente a todo o espaço R3, tá? Na qual esteja entre o zero e a superfície, e a superfície. Ou seja, qualquer ponto aqui dentro. Ó. Qualquer ponto aqui dentro. Esse é o sólido que ele está falando. Tá? Esse sólido ele está entre a superfície, que é a função, está em azul, e a região está em amarelo aqui embaixo. O interesse seu aqui, calculando integral dupla, é você calcular o volume desse sólido. Então, nosso objetivo é dominar o volume de S. Próximo. Aqui, de certa forma, o que ele está fazendo, basicamente, sem entrar muito detalhe, é olhando aquela região R, né? Olhando para cá. Estou olhando para cá agora. Deixa eu pegar outra. Olhando para cá, ou seja, olhando para o domínio, certo? Eu vou fatiar esse domínio algo semelhante como eu fiz na integral simples. Lá, eu fatiei, eu cortei lá o domínio. Deixa eu ver se vai ficar legalzinho. Em vários datax, né? Deixa eu voltar lá para você ver. Né? Cortei aqui, ó. Certo? Peguei o domínio e cortei em pedaços iguais, que cada um vale Δx. Δx, 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 né? E assim vai. Certo? Mesma coisa lá, só que agora não é um intervalo, é uma área. Para que isso? Né? Porque inicialmente a gente fazia a mesma coisa. Em vez de colocar vários retângulos, a gente vai colocar várias pilastras aqui. Né? Algumas pilastras, não muitas, mas sei lá, 8, 12, 16 inicialmente, para você ter noção. Então, eu vou ter uma pilastra aqui, ó, que ela vai topar na interface, né? Mais ou menos aqui assim. Vai ter outra também ao lado, um pouco mais alta, ó, mais ou menos aqui, né? Perceba que não é mais um retângulo, tá? Agora não é mais uma área, é uma pilastra, que tem um volume. Então, você vai ter, para cada areazinha aqui que eu recortei aqui embaixo, o domínio, você vai ter uma pilastrazinha. E o interesse seu é calcular o volume de cada pilastra dessa aqui, que vai ocupar o volume dentro dessa casinha, de sólido. Só que a gente, comparado com integral simples, da mesma, na mesma, mesmo raciocínio, você tem poucos retângulos. Você, para ter uma área que se aproxime da área de interesse, você tem que fazer com que esses retângulos se aproximem de um volume muito alto, infinito. Aqui a mesma coisa, as pilastras, você vai ter que ter várias pilastras para que o volume delas também coincida com o volume aqui desse sólido. Tá? Porque você aqui também vai ter erro, tá? Você vai ter erro também, da mesma forma. Então, olhou-se o domínio, cortou-se em vários retângulozinhos, né? E veja, cada retângulozinho tem um comprimento Δx, né? E, ou seja, uma base Δx e uma altura Δy para cada um deles. De forma que a área de um único retângulozinho aqui vale Δx Δy. Ok? Certo? Então, esse IJ que aparece aqui, o I, ele está associado ao X, que é o contador. Por exemplo, X1, X2, X3, X4, XI, um XI qualquer. Tá?
vai de A até B aqui. O Y ele vai usando o J, né? Ele sai de C, aí cortou, aí aqui é o Y, Y2, Y3, aí até chegar um YJ qualquer. J qualquer. E aí você pode perguntar, tá, mas quanto você vai ter? Ah, sei lá, N, né? No caso Δx, eu vou ter N intervalos. Aqui eu estou colocando um valor, uma quantidade, mas seria N, não sei. N intervalos, já para Y seria M intervalos. Quantidade, tá? O J é só para identificar, é o índice que vai identificar que corte você está olhando. É esse? É esse? É esse? É esse? É o 1? É o 2? É o 3? É o 4? É o 5? É um I qualquer? É um J, no caso, qualquer? Tá. E o N é a quantidade. Assim como o N também é a quantidade do I, do X. Então, vamos seguir aqui. Pronto. Então, ó, se escolhemos um ponto arbitrário que chamaremos de ponto de amostragem, voltando para cá rapidamente, se você perceber, tem vários pontinhos aqui. Ó. Esses pontinhos, na verdade, eles. Vou voltar mais um aqui para tentar mostrar na outra figura. Deixa eu tirar essa. Pronto. São pontinhos assim, ó, aqui nessa figura que eu estou colocando. Mas que pontinhos são esses? Por exemplo, se você subir com ele, é o ponto na qual a pilastra toca a função, a superfície. Tá? Esse pontinho aqui é a altura de uma pilastra na qual toca a superfície. Tá? Então, quando você calcular o volume de uma pilastra, você pegar a área da base de uma pilastra e multiplicar pela altura dela. Você vai em Z, né? A altura aqui é Z. Z que é igual a f de x, y. Né? Onde esse x, y são as coordenadas do pontinho aqui que está nessa região preta que eu risquei. É justamente associado a um ponto aqui, né, na qual a pilastra toca a superfície lá em cima. E você faz isso com todas elas. Então, por isso que aparecem esses pontos na figura. Então, vindo para cá, chama de ponto de amostragem em cada RJ, em cada retângulozinho do domínio. Poderíamos aproximar a parte de S que está acima de cada retângulozinho por uma caixa retangular fina que eu chamei de pilastra ou coluna. Talvez coluna seja mais conveniente. Né? Com base RJ e altura F, J, X e J. Né? Isso aqui é a amostragem, né? É o ponto na qual, por exemplo, aqui fica mais claro. Esse pontinho aqui, por exemplo, desse retângulozinho, esse RJ, né? Ele está associado a um ponto aqui, o ponto mais alto da pilastra, na qual há a interseção com a superfície, a nossa função, tá? E aí você percebe que tem erro, ó. Tá vendo essa parte aqui da pilastra? Ela está fora do sólido, tá? Ela está fora do sólido. Então, poucas pilastras, você vai ter erro. Assim como poucos retângulos, você tinha erro lá em integrais simples, certo? Compare com a figura 1. O volume dessa caixa é dado pela sua altura vezes a área do retângulo, né? Ou seja, isso aqui é o volume de uma pilastra, de uma coluna. Se você tiver 16 colunas, você vai ter que somar. E aí vai ser um somatório, uma soma dupla, porque você tem J, então vai ser um somatório para I e um somatório para J. Tá? Isso para algumas pilastras. Se você quer tornar o volume muito próximo do volume do sólido, né, o volume das pilastras igual ao volume do sólido, você vai ter que fazer com que a quantidade de colunas ou pilastras se aproxime do infinito, e isso é feito utilizando o limite, né? Quando N, que é a quantidade de pilastras, né? Associado à quantidade de pilastras, se torne algo próximo ou tendendo ao infinito. Isso é que vai dar a definição da integral dupla. Aqui é a região que é o domínio, aqui você vai integrar a sua função, que é o telhado, né, da sua casa, dx, y, certo? Vamos seguir. Pronto. Então, o volume, tá? Se você considerar poucas pilastras,
o seu volume vai ser uma aproximação. Esse sinal aqui é de aproximação, tá? Então, por exemplo, se você tem algumas pilastras que você consegue contar, tenha certeza que o volume não vai bater, vai ser um cálculo aproximado. Tá? Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 40 pilastras aqui. Tá? E aí você pode ir aumentando a quantidade de pilastras e chegando no volume mais próximo da integral dupla, né, que ele vai falar aqui agora. Então veja, aqui você tem 4 pilastras, aqui você tem 16 pilastras. Né? Aqui você tem 64 e aqui você tem 256. 4, e aí, por exemplo, se ele fosse pedir para você calcular essa integral aqui, vai ser a integral dessa função, tá? Dessa função. E você calcularia, tá? Onde, com apenas 4 pilastras, mas no caso não vai ser integral aqui não, tá? Considerando ainda usando somatório. Tá? Ou seja, você vai chegar no volume aproximado. 4 pilastras. Com 16, aqui você já vai ter um valor próximo do que seria da integral. Aqui, ó, mais próximo ainda, e aqui, mais ainda, tá? Até chegar num ponto que você vai ter um valor aí muito próximo da integral dupla. Vou clicar aqui, então. Pronto. Ou seja, como já tinha dito antes, o volume do sólido vai ser calculado quando você fizer com que a quantidade de pilastras se torne próxima do infinito. Tá? Então, a definição de integral dupla é essa. A integral dupla é exatamente, né, essa expressão aqui, tá? Na qual você pode calcular o volume. Tá? Ele fala, se a função for maior ou igual a zero, se ela está acima, né, do plano xy, o volume que está acima será calculado dessa forma. Tá? Ele fala isso porque você não vai ter um volume negativo, né? Para nosso objetivo aqui é calcular volume, né, o possível. Aqui uma questão para você fazer um cálculo aproximado, né, uma estimativa. Não precisa utilizar integral dupla. Poderia, se você quisesse, para chegar no valor exato, sim. Mas aqui, como ele quer um cálculo aproximado, você vai utilizar, né, somatórios mesmo. Tá? Aqui você tem apenas 4 retângulos, nesse caso aqui é 4 quadrados, indo de 0 a 2, tanto x quanto y. Né? Aqui são os pontos de amostragem, que é o que você vai utilizar como referência, né? Porque nesses pontos aqui você está calculando a altura. Tá? Ou seja, esse somatório você vai ter 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, para o primeiro, para o R1, 1. Por que ele chama de R1, 1? Por que não R meio meio ou R00? Porque ele está usando como referência esse ponto aqui. Esse retângulo aqui usa esse ponto. Esse retângulo usa esse. E assim. Tá? Então, esse ponto aqui, ele tem coordenada 1, 1, concorda? Olha aqui, 1, x, y, 1, 1. Então, você vai usar coordenada x1, coordenada y1 na sua função. Vezes a área, né? A área aqui de um quadrado, né, é 1, né? 1 vezes 1, 1. E aí você vai para os outros, né? 1, 2, 2, 1, 2, 2. Porque você vai contabilizar cada um desses quadrados. Né? Você está somando o volume de cada um deles. No caso aqui é só a base, né? É só a parte de baixo. Tá? Lembre-se, a área está aqui, que é 1. E esse f de 1 aqui, por exemplo, isso aqui vai dar a altura dessa pilastra, dessa coluna. Tá? Então você vem na sua função que ele deu, substitui x e y e você vai achar o valor para cada valor de x e y, para cada pilastra. Você vai ter uma altura diferente. Isso aqui são as alturas. Né? E isso aqui é a área. Então, a área da base vezes a altura
Você vai ter o volume de cada pilastra, de cada coluna somados. Não são apenas 4, você vai encontrar 34. Certo? Ou seja, se você voltar naquela figura que eu fiz, ele está fazendo exatamente o cálculo dessa aqui. Ou seja, o volume aqui calculado foi 34. Então você coloca, em vez de 4, coloca 16, já pulou para 41. Quando você põe esse ST4, foi para 44. Os 46, ele vai convergindo para um valor. E você pode fazer depois, fica como tarefinha aí, tá? Faz o cálculo da integral dupla, né? Nesse caso, x varia de 0 a 2, y varia de 0 a 2, né? A função que você está integrando vai ser 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, a sua função que ele deu, é o valor de z. Tá? Lembre-se, você está integrando uma função, e no nosso caso é chamado de z, tá? A mesma coisa que y é igual a f de x, aqui dx dy. Depois, quando você souber calcular a integral dupla, veja quanto é que dá isso, tá? Então, seguindo, aqui é um exercício para você testar aí suas habilidades com algumas equações, por exemplo. Ele dá o domínio, né? Ele fala que x vai de menos 1 a 1, y vai de menos 2 a 2, ele quer que você calcule essa integral dupla. Nesse caso aqui, digamos que você não saiba calcular a integral dupla ainda, tá? Ou seja, com o que ele deu aqui, tá? Você consegue calcular essa integral sem utilizar a definição de integral dupla. Você vai calcular o volume apenas utilizando os conhecimentos de o volume de um cilindro aqui, porque os dados que ele deu, x, y, você consegue marcar aqui com os dados que ele deu, você consegue visualizar e construir essa figura. Esse é o detalhe da questão, né? Ele deu a função que você está integrando, ele deu o domínio, que é dado por esse intervalo e esse intervalo aqui, e vai dar um retângulo, né? Certo? Esse intervalo aqui, isso aqui vai dar um retângulo para você, tá? Esse intervalo, esse retângulo aqui, ó. Y vai de 0 de 2 a menos 2, né? Aqui é 2, aqui é menos 2. X vai de menos 1 a 1, né? Seria aqui, ó. Aqui é 1, e do outro lado é menos 1. Tá? Do outro lado aqui é menos 1. Certo? Você, de certa forma, já poderia visualizar esse retângulo. Agora, essa função aqui, né? Esse telhado, que é a função, tá? Aí ele fala, seria muito difícil calcular a integral diretamente da definição 5. Tá? Dá para calcular, mas é um pouco complicado. Mas como você sabe que a integral, a raiz de alguma coisa sempre vai dar um valor maior ou igual a zero, você pode calcular a integral interpretando-a como volume. Certo? A gente já sabe, essa integral vai dar um volume. Então, ele usou os conhecimentos aqui de isso aqui é a função e o intervalo que ele deu, né, os dois intervalos, para calcular, sem precisar de fato calcular a integral, como a gente ainda vai aprender a calcular. Tá? Ele percebeu o seguinte: olha, z é raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que eu também sei que, como a raiz aqui ela tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, isso tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, ele tem essas informações. Vamos olhar primeiro para essa informação aqui. Né? Se você levar ao quadrado dos dois lados, você vai ficar com z quadrado igual a 1 menos x quadrado. Ou seja, z quadrado mais x ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a área de um círculo. Tá? Como aqui a gente está no espaço, tá? Figura 3D, isso aqui é um cilindro. Tá? Um cilindro. Um cilindro que ele é do eixo y. Ok? Ou seja, y não vai influenciar esse cilindro. E ele também sabe que z ó, tem que ser maior ou igual a zero. E raiz só pode ser maior ou igual a zero. Então ele tem essas duas informações.
Primeiro, aqui é um cilindro, seria esse cilindro aqui, tá? Só tem um detalhe, né? O eixo Z aqui, o valor de Z só pode ser maior que igual a zero, ou seja, só seria a parte de cima desse cilindro. Você não vai olhar para a parte de baixo, ou seja, a metade de um cilindro. Você sabe calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é, deixa eu apagar aqui para ter a metade. Mais ou menos isso, tá? Então, cilindro é o quê? É a área da base, e a base aqui é a metade de um círculo, ou seja, πr ao quadrado sobre 2, e a altura vai ser esse comprimento aqui, que é justamente 2 a menos 2, né? Que dá 4. Então, vezes 4, tá? É o que fica aqui, ó. Lembrando que esse raio aqui é 1, né? E x aqui ele vai de menos 1 a 1. Então, isso aqui, ó, mede 1, isso aqui também mede 1. Então, isso aqui vai dar, fazendo a conta, 2π. Você calculou o volume desse sólido sem precisar, de fato, calcular a integral. Não é sempre que isso vai acontecer, mas pode acontecer. De repente você precisa fazer o cálculo da integral ainda, ou por alguma dificuldade, mas se você conhece a figura, o sólido, você consegue calcular a integral. Um cilindro, uma esfera, um paralelepípedo, enfim. Seguindo aqui, algumas propriedades de integral. A integral da soma é a soma das integrais. Isso vale também para a integral dupla. Uma constante vezes a função, você pode tirar a constante fora das integrais, da integral. E se f é maior ou igual a g, a integral de f vai ser maior ou igual à integral de g. Tá? O que você faz de um lado, tem que fazer do outro. Mas se você integra os dois, as funções, né, vale também para a integral. Integrais iteradas, você vai integrar aqui. Por exemplo, você tem aqui uma integral dupla, tá? Você primeiro, já em direto ao ponto aqui, tá? Você, basicamente, é o seguinte, você tem essa integral dupla aqui. Como é que eu calculo essa integral dupla? Você, primeiro, vai calcular a integral a mais interna, que é essa. Você, com o resultado disso em mãos, né? Você coloca o resultado, né? Por exemplo, digamos que deu 2. Tá? Digamos que deu 2. Então, se aqui deu 2, vai ser integral de AB de 2 dx. Tá? Ou seja, você vai integrar a integral mais eterna. E com o resultado disso, depois você calcula a integral mais externamente. Tá? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá? E você percebe, vocês vão perceber também que, veja aqui que tem dy na frente e depois tem dx, mas também pode ser dx e dy. Se você troca dx e dy, você também tem que trocar o limite de integração, né? Por quê? Porque nesse caso, a integral de c a d está relacionada com dy. E de A até B está relacionada com dx. Se você troca de lugar, você tem que trocar também o lugar aqui. Então, aqui embaixo, de A a B está mais adentro, mais interno, relacionado a x. Aqui, A a B está mais externo, está relacionado a dx também, que na parte mais externa. Tá? Então, é ter esse cuidado. E aí, alguns exercícios, já vou colocar a resolução, mas, olhando, digamos, você quer calcular essa integral aqui, o que você vai fazer? Você vai calcular a integral mais interna, essa, uma integral em y, e quando você integra em y, a variável x se torna uma constante, tá? Como se fosse um número, certo? Calculou, achou, depois calcula a integral frente a x. Tá? Letra B, você faz a mesma coisa, só que você está invertendo.
Vou calcular agora a integral mais a internamente, né? Mais internamente, que é em x, relacionada à integração de 0 a 3. Depois eu faço com relação a y, que é de 1 a 2. Tá? Se você ver aqui, ó, de 1 a 2 é com relação a y. O cálculo dessas duas integrais vai dar a mesma coisa. Tá? Você vai fazer essa conta e vai verificar. Deu 27 sobre 2, outra também deu 27 sobre 2. Tá? Depois dá uma pausa aí, analisa os cálculos. Isso é um teorema de Fubini, certo? De modo mais geral, esse resultado vale ser. Ok, o que ele está dizendo? Se você tem integral dupla, você pode trocar de lugar, tá? Contanto que aqui você também troca de lugar, certo? Claro que tem situações que, por exemplo, tem mais conveniente você calcular primeiro com relação a y para depois com relação a x e vice-versa. Então, vai dar a mesma coisa, só que pode ter situação que o trabalho para cálculo relativo a uma variável seja mais trabalhoso do que em relação a outra variável, certo? Então, aqui, só para montar rapidamente a integral e resolução, depois vocês tentam fazer, porque a resolução de uma integral é integral simples, tá? Então, com relação a x, ele usa de 0 a 2, com relação a y, de 1 até 2. A integral, ele está fazendo a integral de x menos 3y quadrado, e aí eu vou usar dx e dy. Eu vou usar, eu não estou usando aqui de 1 até 2, mas internamente, que é de y, então aqui vai ser dy. E a mais externa vai ser dx. Então, calcula essa integral, está feito. Depois olha com calma aqui, tá? Foi feito trocando também para saber se muda. Claro que não vai mudar, vai continuar sendo menos 12 a resposta final, tá? Então é só ter cuidado, o raciocínio aqui, as contas é a mesma coisa que é feito lá no integral simples, está resolvendo duas integrais. A primeira mais internamente, depois a de fora. Aqui é um exemplo na qual é mais interessante você calcular a integral primeiro com relação a x do que com relação a y. E se você fizer com relação a y primeiro, você vai ter que fazer obrigatoriamente a técnica de integração por partes. Vai levar mais tempo. E se você fizer primeiramente para x, é mais rápido e vai dar a mesma coisa. Então aqui, com relação a x, aqui com relação a y, você monta a sua integral dupla e resolve. A forma iterada, tá? Isso é a forma iterada. Você resolver primeiro ali dentro, depois ali fora. Então aqui, com relação a x, você faz rapidamente. Aqui, com relação a x primeiro. Né? Y sendo uma constante, pode sair da integral. Né? A integral do seno é o menos cosseno, que está aqui. Certo? Isso já é o resultado, né? Isso aqui já é o resultado. Isso aqui é o resultado da integral mais internamente, mais interna. Tá? E aí ele resolve, coloca dentro da integral mais afora e você acha zero. Se você fizer com relação a y primeiro, você vai ter um trabalho enorme. Então você vai ter que fazer integração por partes, como eu já tinha dito. Tá? Vai levar uma, duas, três linhas, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas, ou dependendo mais. Tá? Então, cuidado em situações que é mais importante, mais rápido calcular em relação a uma variável do que outra. Certo? Vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua vendo dessa vez regiões gerais e não um retângulo, né, como a gente estava vendo antes. Aqui, por exemplo, x vai variar de uma constante até outra, mas y pode variar de uma função até outra. Tá? Onde teve alguns casos e daremos seguimento aí ao nosso prosseguimento ao nosso curso. Ok? A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal.